Muito boa tarde, bom dia ou boa noite para vocês, um grande dia, tá bom? Nós estamos aqui, o meu nome é professor Eduardo Lima e eu vim falar para vocês um pouquinho aqui sobre atualidades aqui no EJUF, né? Nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo gravações, estamos tentando levar aqui para vocês a melhor qualidade, as notícias e as principais informações para você fazer um concurso tranquilo e você conseguir seus objetivos, tá bom? Meu nome é professor Eduardo Lima. E eu vou trabalhar um pouquinho com vocês com atualidades, tudo bem? E quais são as características de uma prova de atualidade? Gente, difere muito, tá? Eu sou um professor de atualidades que eu dou aula para cursinho, para diversos tipos de concurso. Quando você vai falar para um Enem, né, uma prova mais assim de vestibular, você vai para um caminho, você vai ter que depurar todas as informações. Mas quando você vai geralmente para um concurso, geralmente eles vão pedir atualidades relativas àquele ano, né? Então nós vamos falar do ano de 2020. E como essa informação não está exatamente apurada ainda pelas ciências humanas, o que vocês têm que ter em foco? Tem que ter em foco os fatos, tá? Então você tem que estar ligado aos fatos. Os fatos são importantes porque vai dar uma dimensão de quanto você está ligado, né? Quanto você está conectado ao mundo. Então a primeira coisa que eu digo a vocês, um estudante, né, um concurseiro, ele nunca pode parar de ver as notícias, né? Então você tem que separar um momento do seu dia para você ler jornal ou se informar com os grandes telejornais, porque os telejornais são grandes fontes de notícias, né, de fatos, tá? Então a Globo News, a CNN, ou pela internet a Reuters, que é uma das maiores empresas do mundo de comunicação. E temos também, vocês podem também, como eu tenho que ficar ligado com essas questões de atualidades, eu uso alguns aplicativos. Existe na Play Store, e alguns, né, também de iPhone, alguns aplicativos, alguns chamam Fast News, alguma coisa assim, que dá para você as notícias e as manchetes do dia. Então você perde aqueles 10 minutinhos ali de manhã, a hora que você está acordando, você dá uma olhadinha nas notícias do dia, vai dar uma olhadinha à tarde. Sempre é bom saber o que está acontecendo. Por mais que você esteja atualizado, sempre é legal dar uma olhada nos fatos. E a gente vai falar bastante aqui, tá bom? Então vamos começar? Não dá para tirar que esse ano de 2020 foi um ano complicado, né, para as atualidades, porque nós temos praticamente um grande tema, que é o tema da Covid-19. Mas vocês sabem como como funcionam as grandes provas, os grandes concursos. Eles sempre querem ter uma pegadinha, colocar aquela coisa que você não estudou, ou aquela coisa que você está em dúvida, né? Ele pode cair. Tá? Já vimos muitas vezes, em alguns casos, de concursos menores, pedir até, né, no concurso de prefeituras, pedindo o nome de vice-prefeito, né? Mas aqui nós vamos passar o principal, para que você possa ir para a sua prova tranquilo. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeira grande notícia, né? E eu vou tratar aqui os fatos, tá? Como se eu tivesse um jornal, abrindo um jornal, e eu fosse dando uma olhadinha no que tem acontecido no Brasil e do mundo. Bom, o mundo já começa em 2020 já com a notícia da Covid-19, tá? Mas outras questões políticas, até nós chegarmos até lá, o mês de março, mais ou menos, está correndo no Brasil, né? Uma daqui está na sua tela, né? A Brasil e a democracia. O ano começou com uma péssima notícia para os defensores da democracia. Segundo o Datafolha, caiu de 69% para 62% o pessoal de entrevistados que declararam que a democracia é a melhor que qualquer outra forma de governo. Portanto, gente, isso é um fator mundial, tá? A democracia ela vem sofrendo ataques, a Constituição Federal vem sofrendo ataques, porque a Constituição Federal de 88 era muito democrática, né? É a mais democrática da nossa história. E a percepção das pessoas quanto à democracia, se ela é benéfica, vem caindo. Tá? Então isso é um dado importante, que pode cair uma interpretação de texto, tá? Pode cair muito bem numa interpretação de texto uma notícia dessa, como pode cair também se você acha verdadeiro ou falso uma questão dessa, tá bom? Outra grande notícia do mundo, né? Que tem a ver com o Brasil, eu coloquei aqui para vocês, ó. O Brasil a caminho da OCDE
falou-se muito em OCDE, né? Nós temos diversos acordos multilaterais no mundo, né? Nós temos o Mercosul, nós temos a União Europeia, né? Nós temos organismos monetários, como o Fundo Monetário Internacional, nós temos o Banco Mundial, são grandes cooperações mundiais que favorecem o desenvolvimento ou financiam o desenvolvimento. O que é a OCDE? O Brasil pleiteia uma vaga na OCDE. Seria como se fosse um grupo seleto de países que controlam e ajudam no desenvolvimento mundial. Então a OCDE, bom tema para se cair em um concurso, tá? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico representa uma estruturação formada por países e parceiros estratégicos dedicados ao desenvolvimento econômico. É uma organização também conhecida como Clube dos Ricos, pois seus integrantes apresentam elevado PIB, Produto Interno Bruto, e é uma grande plataforma de comércio. Obviamente que a OCDE, para você entrar na OCDE, você tem que cumprir algumas metas. E aí o Brasil estaria disponível para entrar na OCDE. O Brasil, ele pediu, né, através do presidente Jair Bolsonaro, a entrada do Brasil, mas a entrada do Brasil foi adiada, mas é uma grande notícia que o Brasil está pleiteando uma vaga na OCDE, tudo bem? Outra grande notícia que nós tivemos desde o ano passado, uma das medidas, né, do juiz Sérgio Moro, e sancionado no final de 2019, é o juiz de garantias. Nós tivemos uma polêmica entre o juiz Sérgio Moro, ser contra ou não. O que é o juiz de garantia? O juiz de garantia seria aquele juiz que queria garantir o processo, a lisura do processo. Algumas pessoas vão ser a favor, vão dizer o seguinte, olha, existe muita carga de trabalho em cima de um juiz, e que a gente poderia ter um juiz de garantias que ele vai garantir que o processo seja mais rápido. Outros vão dizer, não, vai encarecer mais e vai dificultar mais o acesso à justiça. Mas o importante é que há um debate ainda, né? Não estamos ainda mas o debate do juiz de garantias é um debate que está na pauta brasileira, e para quem vai prestar concurso na área jurídica é importantíssimo saber sobre esse dispositivo, tá bem? Outra coisa relevante no Brasil, que aconteceu também no começo do ano, foi o discurso, né, do secretário de Cultura, né, porque o Brasil o presidente Jair Bolsonaro, ele eliminou, né, ele tirou do status de Ministério a Cultura, né? A Cultura hoje ela faz parte do Ministério do Turismo. E o Roberto Avim era um secretário. E ele, como muitos ministros já se foram desde o começo da administração Bolsonaro, ele caiu por uma atitude bem inusitada, né, o Alvin? Porque ele quis dizer sobre a arte brasileira utilizando de um discurso bem próximo do discurso de Goebbels. Quem é Goebbels? É o ministro da propaganda de Adolf Hitler, do nazismo, né? Onde ele vai falar que a arte brasileira deverá ser heróica e será nacional. Então, isso ou então não será nada. Ou ela será livre, será heróica e nacional, ou então ela não será nada. Esse discurso foi visto não só pela imprensa internacional, mas como setores culturais do Brasil, como retrocesso, né? E um discurso fascista, onde o presidente Bolsonaro não teve outra alternativa e o demitiu por conta dessas palavras. E quem entrou no lugar, que também já caiu, a namoradinha do Brasil, né? Regina Duarte, que não tinha experiência nenhuma na administração pública, e ela seria o elo entre a classe artística e o governo, né? Que também acabou não ocorrendo porque ela em pouco tempo também se demitiu. Outro grande evento, né, que nós tivemos, e aqui é uma preocupação mundial acerca do desmatamento, né? Então, pesquise sempre coisas sobre desmatamento, tá? E incêndio. Nós tivemos desde 2019, a Austrália vem vivendo grandes secas,
E esse ano nós tivemos um grande incêndio que isolou pessoas, né? Muitas pessoas ficaram isoladas e deu uma atenção muito grande ao mundo para a questão da queimada. É um país também continental e nós tivemos muitas mortes de pessoas e também de animais e de parques nacionais. Tá? Eu tive contato até com pessoas da Austrália falando, olha, a gente está isolado e foi um incêndio de grandes proporções também esse ano aqui, tá bom? Gente, uma das coisas mais importantes e que eu sempre aposto e falo para os alunos foi o fim da novela do Brexit. O que é Brexit? Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, se nós fôssemos contar todos os acordos que tivemos da Europa, né, para até se formar a União Europeia, o acordo de Maastricht, né, nós vamos ver o seguinte, que a Inglaterra nunca fez parte de corpo e alma da União Europeia. Ela participava da União Europeia, mas ela não participava da zona do euro. Tudo começa, gente, com as consequências da Primavera Árabe. As consequências da Primavera Árabe fazem com que haja um grande número de refugiados e esse número de refugiados começa a crescer nesses países desenvolvidos, né? Começam a sair gente da Síria, da Líbia, as pessoas, e começam a adentrar ao território europeu. Nesse meio tempo, algumas questões econômicas vão levar as pessoas a entenderem que a Inglaterra estaria perdendo dinheiro, estaria perdendo sua autonomia na União Europeia. E aí nós tivemos um plebiscito onde eles concluíram, foi bem apertado, 51-49, mas o Reino Unido acabou deixando, e esse ano agora, com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, tá? Ele mesmo que pegou o Covid, né? Foi um dos negacionistas também, mas é da Covid-19, mas agora também a Inglaterra investiu muito dinheiro no combate à Covid. Acabou a novela e esse ano foi assinado o pacto, a partir do Acordo de Lisboa, foi assinado a saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Você sabe qual que é a diferença entre Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha? Vamos aqui então um mapazinho, porque algumas pessoas dizem que é uma coisa simples, mas é uma coisa que pode matar muita gente. E olha só, Inglaterra tem essa bandeira, é esse pedaço de terra aqui, ó, tá? É England, certo? Land, England. Nessa segunda tela nós temos a Grã-Bretanha, que é essa grande ilha que envolve o país de Gales e a Escócia. Tem essa bandeira. E o Reino Unido é a Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte, tá? Isso aqui é o Reino Unido. Isso aqui, o Reino Unido, é o que se retirou da União Europeia. Tudo bem? Houve, dentro da Escócia, um plebiscito, porque a Escócia não queria sair da União Europeia, mas acabou o plebiscito adotando que a Escócia ficaria no Reino Unido. E um outro problema que a Inglaterra está tendo, o Reino Unido está tendo que envolver são a questão das fronteiras, né? Principalmente a fronteira aqui da Irlanda do Norte e da Irlanda, porque a Irlanda continua na União Europeia. Então, ainda não acabou, tá? Ainda não acabou. A Inglaterra agora vai ter que começar a fazer acordos bilaterais. Já tem grandes acordos com os Estados Unidos, mas ela vai ter que começar a costurar todo acordos econômicos que ela tinha enquanto ela estava dentro da União Europeia. Tá? Inclusive acordos com o Brasil tinha acordos com a União Europeia, acordos com todos os países do mundo. Vamos ver, né? Em época de Covid, a gente não consegue saber agora ainda quais são os impactos do Brexit na realidade. Vamos esperar passar essa pandemia, que nós vamos ter basicamente um cenário mais favorável para a análise, tá? Então, Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, tá? E a sua autonomia, né? Eles diziam que estavam gastando muito
Tinham leis que da União Europeia que não eram muito favoráveis à Inglaterra, tá? Então, dá uma olhadinha, dá uma pesquisadinha no Brexit, que é um tema muito, muito específico e que é muito cobrado em alguns, não só vestibulares, mas como concursos, tá? Bom, gente, não tem como falar da pandemia, tá? Do coronavírus, tá? Eu coloquei o novo vírus chinês, mas já temos alguns lugares já dizendo o seguinte: olha, vamos colocar o nome Covid-19, porque se a gente coloca o nome Covid, vírus chinês, isso pode causar e já causou problemas de xenofobia. Tá? Então, aconselha não usar muito o nome vírus chinês por conta dessa questão xenofóbica, tá? Mas a proliferação começou a partir da China, tá? No dia 30 de janeiro, a OMS declarou o coronavírus como uma emergência internacional. Mas ela já deu ali em janeiro o status de pandemia? Não. Então começou ali uma grande preocupação com esse novo vírus, corona por conta dessa coroa, né? Que elas prendem nas células, principalmente nas células do pulmão, e algumas características aqui. Aonde surgiu? Principalmente, olha lá, ó, na cidade de Wuhan, né? Na realidade, na província de Wuhan, né? De onde ela começa a disseminar, né? Ela é uma síndrome respiratória, né? Que foi primeira vez identificada na Arábia Saudita, mas agora ela começa a epidemia a se generalizar a partir da China. Então ela é uma síndrome respiratória aguda grave. E aí pode ser que caia em alguma questão, a questão dos sintomas. Tá? Já vi muita coisa que sobre sintomas. Febre, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, problemas gástricos e diarreia. Então esses são os principais sintomas. Em casos graves, pneumonia. E o tratamento ainda não existe, está em desenvolvimento, tá? A ciência não tem clareza ainda sobre ela, tá? Alguns falam em cloroquina, alguns falam em outros tipos de tratamento, mas nós ainda não temos um tratamento específico. E eu vou falar mais adiante que alguns lugares já tem o desenvolvimento de vacinas, tá? Então, a cidade de Wuhan, a província de Wuhan, longe de Pequim, e eles foram rápidos, os chineses, viu? Eles foram rápidos. Por que lá deu certo num primeiro momento? Deu certo no primeiro momento porque, apesar da China já não ser mais aquele país comunista tradicional, ela tem corredores e negócios no mundo inteiro, a política interna da China ainda é bem comunista. Partido único, uma legislação dura. Eles fizeram um isolamento total, tá? E aí não tem garantias individuais como nós temos aqui no artigo 5º da Constituição, né? Lá eles fizeram um isolamento total e foram bem sucedidos até no controle da pandemia. O grande problema foi que o mundo está globalizado e as pessoas viajavam para a região e foram passando para o resto do mundo, tá? Bom, dados de 20 de agosto, ou seja, recente. Qual o país com mais casos de morte? Os Estados Unidos. E o segundo? O Brasil. E olha a distância do Brasil para o terceiro colocado. O México com 58 mil. Nós passamos de 100 mil. Ou seja, nos Estados Unidos e no Brasil, nós tivemos um avanço grande em número de mortes. E aí, meus amigos, eu não quero entrar em questão política, mas dizer que cada país está enfrentando de um jeito. Tá? Alguns, como a Itália, teve um caso muito elevado, 35 mil para a população da Itália, tivemos um lockdown. No Reino Unido, 41 mil, tivemos um lockdown também. Tá? Na Espanha, tivemos lockdown. E aqui no Brasil, o lockdown não foi muito bem feito. Algumas cidades fizeram lockdown. O que é lockdown? Lockdown é o fechamento mesmo, é o confinamento da população. Nós não fizemos o confinamento.
Bom, aí, meus amigos, nós não vamos fazer análise aqui do porquê. Nós estamos mexendo com fatos. E aí você tem inúmeras e dezenas, até centenas de explicações para o nosso caso. Desde que omissão de governos até a população não entender muito bem o que significa uma pandemia. Mesmo já olhando na história, que no Brasil nós tivemos é, a gripe espanhola, que matou muita gente do Rio de Janeiro em pouco tempo. Né? Então nós já tivemos no Brasil, nós já tivemos três grandes pestes do mundo, né? A peste negra, que foi a peste bubônica na Idade Média, a gripe espanhola no começo do século XX, 1918, que se espalhou muito pelos Estados Unidos, mas caiu no colo da Espanha por conta é, é, do tráfico de pessoas, mas ela se desenvolveu muito nos Estados Unidos e matou muita gente no Rio de Janeiro. Pessoas ficavam nas ruas, mortas nas ruas, esperando passar o carro funerário. Então a gente precisa saber um pouco mais de história para poder falar sobre como saímos dessa. Nós temos alguns heróis na história, né? No caso aí da gripe espanhola no Brasil, o Carlos Chagas, tá? Que foi um sanitarista, e aí se ouviu a ciência, tá? Se ouviu a ciência e a doença foi, foi controlada no Brasil, certo? Então, fica aqui, os Estados Unidos, o país que mais estão tendo até o momento, e é o que vai ficar em primeiro lugar, e o Brasil no segundo lugar, muito longe do terceiro, México, Índia, Reino Unido e alguns países como a Itália, que foi um dos grandes focos, né? E aí nós temos que ver que entraram muitas pessoas aqui no Brasil, principalmente no Carnaval, vindo desses países da Europa, tá? Bom, vou fazer um pouco de cronologia, só para você ter uma noção de como foi a extensão aqui do coronavírus no Brasil. Então, ó, 26 de fevereiro, confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Um paciente de 61 anos. E aí começou aquela história. Olha, é uma doença que vai atingir muito mais velhos, né? Pessoas já com problemas. E aí nós fomos percebendo durante a história, né? Desde fevereiro até hoje, que ela é uma doença, entre aspas, democrática. Assim como foi a peste bubônica na Idade Média, assim como foi a gripe espanhola. É uma doença que atinge todos os níveis, mas ele tem um impacto muito grande dentro da saúde pública. Então, o problema todo não era só exatamente o número de doentes, obviamente, era o número de doentes, mas a capacidade que o país teria para lidar com a doença. Então, 26 de fevereiro, primeiro caso, não é a primeira morte. 4 de março, olha lá, ó, mais 5 casos. O homem residente em São Paulo esteve na Europa. Então, nós, nós começamos a trazer o vírus. Alguns especialistas vão dizer que logo que o vírus começou a se espalhar na China, nós poderíamos ter fechado já, como alguns países vão fazer, né? Fizeram, fecharam o aeroporto, mas não foi o caso. As autoridades brasileiras não viram dessa forma. Dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declara a pandemia. 11 de março vira pandemia. E aí, gente, começa todo o problema. Quando vira pandemia, já não é mais epidemia. Tá? Uma epidemia pode ser em algum lugar localizado. Pandemia é estar fora de controle. Tá? A estimativa da entidade considera que o número de pessoas infectadas, mortes e países atingidos deve aumentar nas semanas seguintes, e é o que vai acontecer. No dia 13 de março, aqui no Brasil, ó, o Ministério da Saúde regulamenta critérios de isolamento e quarentena, ainda sob a direção do Mandetta, né, do ministro da Saúde, que foi o Mandetta. Né? E começam aqui no Brasil, então, 13 de março. Olha só o tempo. Desde lá de outubro já se sabia que na China existia um vírus. Aqui no Brasil demorou até março para começar políticas efetivas, né? 17 de março, a primeira morte por coronavírus no Brasil.
mas nós vamos ver num dos slides depois. Esse aqui, ele foi constatado dia 17 de março. Mas nós vamos ver no slide depois que esse número isso é anterior, tá? Então, por isso que tem que tomar cuidado também com, às vezes, a imprensa, e agora tem um consórcio de imprensa, né, para isso. Às vezes você vê, olha, teve 1.000 mortes, mas também pode ter sido dessas 1.000 mortes, 100 ou 200 do mês passado, porque há uma diferença entre a morte e a confirmação dessa morte, tá? Então tem tudo isso que você tem que tomar cuidado também. Dia 20 de março, o Ministério da Saúde declara transmissão comunitária do novo coronavírus. O que é transmissão comunitária? Gente, está fora de controle e ele pode passar para qualquer um, tá? É uma transmissão comunitária, ou seja, é uma transmissão em grupo, tá? Aí, alguns especialistas, eles vão se dividir, né? Ah, de uma pessoa pode infectar 3, de uma ele pode infectar 5, não importa. É uma transmissão comunitária, uma transmissão de pessoa para pessoa e que vai pegando grupos e aumentando exponencialmente, tá? 22 de março, o presidente Jair Bolsonaro edita uma medida provisória que autoriza a suspensão do contrato de trabalho. Muitos de vocês que estão me assistindo devem estar nessa situação, né? E aí a empresa, dependendo do porte da empresa, a empresa vai pagar 75% do seu salário, 25%, e o governo vai complementar, tá? Então, depende do caso, tá? Cada caso foi um, mas no dia 22 de março começa essa preocupação com a questão econômica, tá? 23 de março começa a valer a restrição do governo brasileiro à entrada de estrangeiros, só 23 de março. Ou seja, uma medida sanitária que era para ter sido tomada muito antes, isso pode ser também, né, gente, um indício de como a proliferação no Brasil. Você pode pegar os dados, as contaminações elas vão se dar primeiro nas classes médias e altas e também nas cidades turísticas e cidades que receberam muitas pessoas, como São Paulo, né, como Fortaleza, vai ter muito, Rio de Janeiro, Natal, tá? Vai ter restrição. Estão na lista China, União Europeia, Reino Unido, mas não dos Estados Unidos. Pelos acordos que o presidente Bolsonaro tem firmado com os Estados Unidos, ele não fechou a fronteira para os Estados Unidos, para praticamente todos os outros, tá? As fronteiras com os países sul-americanos, todas, tá? 2 de abril, muda o protocolo e passa a recomendar que todos devem usar máscara de proteção, modelos de pano. Até esse momento havia um debate no Brasil. Olha, essas máscaras de pano não servem para nada, só servem aquelas máscaras que os médicos usam, os enfermeiros usam, né? E começou a ficar em falta, porque todo mundo foi atrás daquilo. Aí começou a ficar em falta para os hospitais. E aí, depois veio a se confirmar que essas máscaras feitas de pano, elas têm uma proteção razoável, sim, tá? Juntamente com o distanciamento, elas são uma forma de proteção, e o álcool em gel. Aqui nesse momento, gente, nós já tínhamos até uma corrida pelo álcool em gel. 16 de abril, sai o Henrique Mandetta por questões políticas, o ministro da Saúde, por discordar do presidente, e entra o ministro Nelson Teich, que ficou um mês, né, também por discordar do presidente Bolsonaro. Então, no meio à pandemia, nós tivemos pelo menos 2 grandes trocas. E agora nós temos o Pazuello, que é o ministro que é ligado à ala do Exército e tem tocado toda a política sanitária no Brasil, né, o Ministério da Saúde. Olha só, em 30 de abril, Justiça decreta lockdown no Maranhão. Foi o primeiro estado a fazer um lockdown de verdade, tá? Um bloqueio total por 10 dias. Então foi a Justiça que determinou, tá? Então no Brasil teve lockdown? Sim, começou. O primeiro lugar foi o Maranhão, tá? Que o caso estava, assim, as UTIs dos hospitais públicos estavam praticamente abarrotadas e não tinham o que fazer. 12 de maio,
Um estudo publicado na revista Journal of American Medical Association não encontra evidência de que a cloroquina reduz a mortalidade. E até hoje, gente, a gente não tem uma pesquisa séria para falar que a cloroquina não tem sido usado na maioria, né, dos países do mundo. Tá? Então, tem que deixar isso claro também. Mas pode ser que tenhamos algumas outras pesquisas no futuro que indiquem que a cloroquina pode e deve ter. Né? No entanto, no momento, nós não temos nenhuma evidência que a cloroquina ela tem uma eficiência que vale a pena investir todo o seu dinheiro. E não é isso que os países envolvidos estão fazendo. 12 de junho, o Brasil fica em segundo no mundo com mais mortes em Covid. Foi desde 12 de junho, nós já chegamos nessa vergonhosa marca de 41 mil óbitos, tá? 27 de junho, o Ministério da Saúde atualiza a cronologia do coronavírus e afirma que a primeira morte que aconteceu em 2 de março, a informação que se tinha até então, que a primeira morte tinha acontecido no dia 15. Então, a primeira morte aconteceu dia 12 de março no Brasil. Tudo bem? Reforçando a informação que nós já tínhamos. Então, por quê? Para essa questão, né? Morreu quando foi notificado, né? 7 de julho, o Jair Bolsonaro foi diagnosticado com Covid, né? Foi diagnosticado com Covid e gerou um problema político muito grande, né? Alguns líderes mundiais pegaram Covid. Um deles foi o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro britânico, né? E aí cada um tem levado do jeito que acha melhor a sua política sanitária, tá? 21 de julho tem início a terceira fase da pesquisa da vacina contra o novo coronavírus que está sendo testada em São Paulo, a partir do Hospital das Clínicas. E aí eu vou falar que tem algumas vacinas em andamento, tá? Tem algumas vacinas em andamento, é o que eu vou passar daqui a pouquinho. Quais são elas? Olha só, uma das mais famosas, a de Oxford, tá? Ela é uma das mais avançadas do mundo, teve aqui no Brasil, está tendo no Brasil voluntários para ela, e ela é uma das mais promissoras. Temos a Inovac da China, tá? Já tem também uma resposta muito positiva. Inofarm da China, a Moderna dos Estados Unidos e a vacina russa, né? Que eles disseram, os russos soltaram, né, há poucos dias, que a vacina russa vai ser a primeira a estar no mercado para grande escala. A gente precisa de um protocolo. A Rússia pulou alguns protocolos, né? Mas nós estamos vendo aí no mundo ocorrer uma corrida, parece a Guerra Fria, né? Uma nova corrida para ver quem primeiro consegue chegar à vacina. Então, algumas vacinas aqui, como eu já mostrei, a de Oxford, algumas aqui da China, inclusive com parcerias com o Brasil, e uma vacina norte-americana, né? Os Estados Unidos destinaram bilhões de dólares para essa vacina, tiraram dinheiro da OMS, e a Rússia tem dito que a vacina está pronta, mesmo pulando algumas fases de protocolo, tá? Outra coisa que nós vamos ter aqui é uma coisa que já vem sendo construída há algum tempo. O Donald Trump começou o seu governo dizendo o seguinte: olha, eu vou apoiar Israel, porque os judeus, né, espalhados pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, ajudaram a financiar a campanha do Trump. Num primeiro momento, o Trump disse o seguinte: olha, vamos tirar a nossa embaixada de Tel Aviv, que é a capital de Israel, e passar para Jerusalém. Jerusalém não é a capital de Israel. Jerusalém, pelo acordo firmado com a ONU lá em 47 e 48, né, com a criação do Estado de Israel, firmou-se que deveriam ser criados dois estados, o da Palestina e o de Israel. Na realidade, só se concretizou o de Israel. Da Palestina, não. E Jerusalém seria uma cidade controlada pela comunidade internacional. No primeiro momento, então, Donald Trump disse: olha, vamos transferir nossa embaixada para Jerusalém e nós reconhecemos Jerusalém como a capital de Israel. Isso criou
um problema mundial, isso, né? Já começa seu mandato assim, mas esse ano ele mudou um pouco de posição, tá? E tenta mediar, fazer uma mediação, assim como tentou fazer Bill Clinton, né? Mais timidamente Barack Obama, mas muito mais Bill Clinton, um democrata, tentar uma mediação, falar, olha, talvez haja a possibilidade da criação do Estado da Palestina. Mas, meus amigos, como nós estamos em época de pandemia, isso não foi para frente e nós só vamos ter mais notícias sobre esse assunto quando nós tivermos uma vacina. O mundo inteiro está voltado para a Covid-19, tá? Uma grande perda para o esporte, tá? Foi a morte de Kobe Bryant. Kobe Bryant, que morreu no dia 26 de janeiro, tá? É uma lenda do basquete, também uma lenda pela luta da comunidade negra, né? E um cara que faz muita ação social e ele morreu ali perto de Los Angeles, né? No acidente de helicóptero, tá? Então é um fato, tá? E um dos fatos mais marcantes do ano também foi o caso do George Floyd. Foi aquele negro norte-americano que ele foi enforcado, né? Ele foi, na realidade, o joelho de um policial branco, né? Foi filmado, policial branco, joelho no pescoço do George Floyd e o matou, né? E a palavra que ele dizia, né? I can breathe, né? Eu não consigo respirar. Já tínhamos 1 ou 2 anos atrás casos nos Estados Unidos de sufocamento, né? E começam a ocorrer grandes manifestações nos Estados Unidos, né? Com I Can Breathe e do caso George Floyd, né? Inclusive, uma cidade nos Estados Unidos chamada Camden, já há alguns anos, desde 2015, ela reformulou a sua polícia. O que é reformular? Demitiu todo mundo e criou outra polícia. Então, o Donald Trump também assinou um decreto que eliminaria essa prática de joelho de estrangulamento. Então, há uma movimentação no esporte, na música, que tem como lema Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam, e que exige a reformulação das polícias. Tá? Exige a reformulação da polícia. Uma polícia mais comunitária, uma polícia que entenda melhor e uma polícia que não agrida mais a população negra, pobre e de periferia. Então há um movimento muito grande nos Estados Unidos e principalmente no mundo dos esportes. Alguns esportistas chegaram a ajoelhar, né? Ajoelhavam, faziam que era o gesto, né? De ajoelhar, às vezes alguns erguiam as mãos, né? Mostrando aquela antiga forma de protesto dos Panteras Negras. O Lewis Hamilton da Fórmula 1, ele fez isso, né? Ajoelhou. Tivemos a Liga Norte-Americana de Basquete também fazendo isso. Então há uma grande movimentação dos Estados Unidos por uma polícia mais humanizada, né? A gente não sabe se isso vai ter impacto em outros países, né? Mas nos Estados Unidos, essa campanha que começa com George Floyd, que foi morto pela polícia, ele já estava imobilizado, ele não oferecia mais risco nenhum, e a sociedade norte-americana. Isso pode custar a reeleição de Donald Trump. Tá? Pode custar a eleição de Donald Trump. O seu rival, né? Que agora ele foi já está escolhido pelos democratas, que é o Biden. O Biden colocou como sua vice uma negra, uma mulher, né? Para justamente buscar esse eleitorado progressista, né? Dos latinos, dos negros para o lado dele. E há uma grande possibilidade do Donald Trump não se reeleger. Se o Donald Trump não se reeleger, nós vamos ter uma mudança geopolítica muito grande no mundo. Porque com o Donald Trump, vários líderes mundiais estão
atrelados à sua ideologia e ao seu método de trabalho. Então, há uma grande possibilidade de Donald Trump não se eleger, o que seria casos raros, são raríssimos casos dos Estados Unidos, duas por sinal, onde nós não temos a reeleição de um presidente norte-americano nos últimos tempos, tá? Também temos aqui no Brasil o depoimento do Sérgio Moro, que foi um dos ministros, né, um dos super-ministros do Bolsonaro, né, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, é um super-ministro, que deixou a administração pública e deixou atirando, né, fazendo várias críticas ao governo Bolsonaro sob a alegação de que o presidente Bolsonaro estava interferindo nas investigações, interferindo na Polícia Federal. Isso tem gerado muito problema até hoje e ainda não sabemos o fim, porque o processo está em andamento, mas a questão é uma jogada política também de Sérgio Moro, ou né, para as próximas eleições, ou ele realmente achou que o presidente Bolsonaro estava realmente fazendo uma interferência direta na Polícia Federal, que para alguns juristas isso seria caso de improbidade. O tempo dirá, por isso nós não vamos fazer análise, só vamos deixar os fatos para vocês e vocês analisam como vocês acham melhor. Os Estados Unidos vão anunciar o rompimento com a Organização Mundial de Saúde. Isso aqui é uma guerra política. Por quê? Os Estados Unidos não queriam dar dinheiro para a Organização Mundial de Saúde porque eles imaginavam que a lógica norte-americana é que a Organização Mundial de Saúde estava dando mais atenção à China, mais atenção à Europa. Na realidade, o Donald Trump queria esvaziar a OMS e tratar de colocar dinheiro na sua própria indústria farmacêutica, né? Estou falando da indústria farmacêutica dos Estados Unidos. Olha lá, no dia 25 de maio, os Estados Unidos anunciaram rompimento com a Organização Mundial de Saúde, né? Aí ele vai dizer, a China tem controle total sobre a OMS, apesar de pagar apenas 40 milhões de dólares por ano, enquanto os Estados Unidos pagam aproximadamente 450 milhões. Então, o fato é, os Estados Unidos rompem com a OMS. O momento que mais precisamos de dinheiro, a OMS precisa mais de dinheiro, que agora no meio de uma pandemia, tá? Um outro movimento político é o político da Bolívia. O ano passado, o Evo Morales, um político muito ligado às comunidades indígenas, sofreu ele sofreu acusações, né, de que o processo eleitoral iria recolocá-lo no poder, tinha problemas na eleição, ele decidiu renunciar e agora a Bolívia está com uma intervenção, né, de uma senadora, que é a Joanine Añez, né, e tem um imbróglio político, tá? Porque estão marcadas novas eleições, mas as eleições o prazo já expirou e não temos ainda nenhuma probabilidade de que a cena política boliviana se restabeleça. A semana passada, a irmã do Evo Morales morreu de Covid, o que reacendeu o problema político na Bolívia. E fique de olho, tá? Fique de olho, porque nós já tivemos uma grande mudança na Argentina, né? E tivemos uma grande mudança também no Uruguai, tá? Isso tem acontecido no mundo. Aqui para vocês aqui essa noção da América Latina, tá bom? Outra grande notícia, Facebook e o combate à fake news. O Facebook já tinha avisado que iriam fazer, né? O Mark Zuckerberg, ele há 2 anos atrás, né? No ano das eleições de 2018, iriam ter 3 eleições importantes no mundo. A do Brasil, a da Índia e Turquia. E o nosso amigo Zuckerberg disse o seguinte, olha, nós temos que ter atenção a essas 3 eleições, porque pode ser um momento de geração de fake news. Bom, ocorreu que em muitos lugares do mundo, né, nós estamos vendo
que sim, as fake news continuam pelas redes, e o Facebook começou a fechar contas, né? Fechar contas, inclusive bloqueando e apagando posts de muitos políticos importantes, tá? Inclusive do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, né? Do Donald Trump, tá? Então o Facebook ele está preocupado com as suas ações, né? Com o andamento das suas ações. E ela tem e o Facebook tem feito algumas ações, né? Já aqui eu estou falando em verbo, para coibir. Não sei se está sendo muito efetivo, mas o que eu lembro é que aqui no Brasil nós temos uma legislação, né, muito moderna, se você pensar em outros países, que é o Marco Civil da Internet. É sempre bom dar uma olhadinha no Marco Civil da Internet e, e a relação que ele tem com o direito civil e penal, tá bom? Também dentro da área da tecnologia, um bilionário chamado Elon Musk, né? Ele é sul-africano e agora nós estamos vendo a iniciativa privada participando da corrida espacial. A corrida espacial, que sempre foi uma questão de Estado, agora ela está migrando para a área privada e particular, tá? O SpaceX é a grande joia do momento, né? Eles estão querendo começar a comercializar viagens para o espaço. Então nós já chegamos nesse limite, tá? Onde você decola, fica um tempo no espaço e volta, com perspectiva, né, de chegar a outros planetas. Então a grande notícia é: a iniciativa privada tem participado da corrida espacial, tá? Elon Musk, o bilionário da SpaceX. Tivemos também a troca do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né, com várias polêmicas, né, inclusive daquela polêmica onde ele disse, né, naquela reunião que deveriam prender as pessoas do Supremo Tribunal Federal, utilizou palavras de baixo calão e foi demitido e foi nomeado como um consultor, né, como representante do Brasil no Banco Mundial. Lembrando que ele ainda é investigado aqui pelas autoridades brasileiras e o Ministério da Educação resolveu adiar a principal prova, né, do Ministério da Educação, que é o Enem, para metade de janeiro. Tá? Para metade de janeiro nós vamos ter o Enem. Nós tivemos muitos protestos por conta do George Floyd, e esses protestos ultrapassaram os Estados Unidos com esse slogan, Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. E ele perpassou por vários países, ganhou a França, porque também esses países têm uma comunidade negra muito forte, né? Principalmente Paris, né? O subúrbio de Paris é extremamente negro, né? Isso já foi destaque nas seleções do mundo, né? Qual foi a seleção de futebol que ganhou a última Copa do Mundo? Foi a seleção da França, né? Com vários negros, né? Na época, nós trabalhávamos com a atualidade falando, olha a discussão, né? Alguns franceses vão dizer, essa seleção não é da França, né? Só tem negro, né? Então, o mundo está cada vez mais colorido, gente. Está cada vez onde você tem alemães negros jogando pela seleção alemã, né? Onde você tem os Estados Unidos já superaram uma boa parte disso, né? Colocando um negro como presidente da República, né? Então há um grande movimento. E aí ficou também aquela coisa, né? Vamos protestar em época de pandemia, né? Fica aquela questão que nós não vamos entrar agora, mas essa vocês estão vendo aqui, a imagem, símbolo das manifestações que foram tem um marco civilizatório. O marco civilizatório é o marco que dá expressão ao movimento, que foi a morte do Floyd, como nós já falamos aqui, tá? Outra questão que vem à tona é a tensão da fronteira entre China e Índia. Também ele está paralisado, mas nós temos que entender que são dois países que têm bombas atômicas, tá? Tem bombas atômicas. Se não bastasse o problema da Caxemira, que vem a questão, né, que é aquela onde fica na fronteira entre o Paquistão e a Índia, lembrando que o Paquistão
quando a Índia se tornou independente, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Paquistão era parte da Índia, o Paquistão era muçulmano e aquela parte muçulmana vai se tornar o Paquistão. Se não bastasse o problema com o Paquistão e a Caxemira, que fica na fronteira entre o Paquistão e a Índia, é uma zona que até deve ser desmilitarizada, nós tivemos um conflito com a China. Mas não é um conflito armado, simplesmente foram vamos dizer assim, né, um entrave entre esses dois países, mas que merece a sua atenção, tá? Outra coisa, alguns países lidaram melhor com a epidemia, né? Em alguns lugares, as partidas de futebol já voltaram. E aqui, ó, quais países já voltaram? A Bundesliga, que é na Alemanha, já voltou, né? A Liga Espanhola já voltou. Eles voltaram, terminaram e já estão se preparando para a próxima temporada. A Liga dos Campeões ainda está aí, né? Ela rolou, né? E alguns países estão voltando. Mas muitos países, como a Espanha e a Alemanha e a Itália, fizeram um lockdown muito rigoroso, tá? E aqui no Brasil tivemos o primeiro campeonato, né, dos grandes a voltar, foi o Campeonato Carioca. E depois nós tivemos o Campeonato Paulista e está em andamento o Campeonato Brasileiro sem torcida. Lembrando que não temos torcida, ainda não há previsão ainda nem no mundo, né? A Liga Norte-Americana de Basquete, eles fizeram o seguinte, eles confinaram num grande hotel todos os jogadores, fizeram um teste nos jogadores e está rolando, né? Estão jogando, a NBA está jogando, né? Sem público, eles colocaram telões com as pessoas de casa torcendo, uma coisa muito legal, mas ainda não tivemos a volta total. Aqui no Brasil, voltamos com o futebol, mas muitos times tiveram que paralisar os jogos por conta que seus jogadores estavam com Covid, mas estamos esperando aí as passagens de fase, né, das regiões do Brasil para ver quando tudo vai voltar ao normal. O que foi adiado também, é imprescindível, são as eleições municipais. Olha lá, as eleições municipais elas vão acontecer, mas elas vão acontecer dia 15 e 29 de novembro. Tá? Ela sempre no mês de outubro e ela vai para dia 15 e 29 de novembro por conta da pandemia. Sim, vamos ter eleições esse ano e não parou. Tá? Então, duas coisas foram adiadas que são importantes para o Brasil. O Enem, que foi para metade de janeiro, e as eleições que elas foram para o dia 15 de novembro, tá bom? Também no processo da Covid, nós tivemos um aumento dos pedidos online, né? E cresceu muito a forma de trabalho, o gig, né? O gig é o trabalho, ou seja, a uberização do trabalho. O que é a uberização do trabalho? É um tipo de trabalho que tem no mundo inteiro, mas aqui ele ganhou muito destaque com os aplicativos, tanto de aplicativo de comida quanto de transporte, né? O Uber, o iFood, né? E gerou e tem gerado várias críticas, né? Porque são pessoas que trabalham praticamente sem registro, né? Sem registro. Aí fica o debate, meus amigos, né? Nós temos um grande debate e agora começamos a entender, o Brasil começou a entender onde estão as pessoas invisíveis, né? A informalidade nós começamos a entender que ela é muito maior do que a gente imaginava. Há o setor a indústria ela retraiu, foi o setor que mais retraiu, mas o setor que mais cresceu foi o de medicamento e o de alimentação, né? Foi o setor de alimentação que cresceu demais no Brasil. E em julho nós tivemos uma espécie de uma greve, né? Dos entregadores de comida, de aplicativo em São Paulo, por conta dos baixos ganhos, né? E eles são responsáveis, como a legislação não os atinge, eles estão sujeitos a tudo, né?
acidente, o material de trabalho é todo deles, né? Então o cara tem uma moto, o cara tem uma bicicleta, né? O cara tem um carro para ser Uber. Então uma grande discussão no Brasil, né? Que é, se você quiser pesquisar aí, é a uberização do trabalho. Uberização do trabalho. Estamos chegando ao fim. Uma nova lei de segurança em Hong Kong, porque Hong Kong, desde o ano passado, nós tivemos alguns problemas em Hong Kong na questão de extradição de pessoas e um grande movimento pela independência de Hong Kong. Hong Kong ele não é exatamente, ela é um protetorado, vamos dizer assim, da China, mas ela tem a sua independência econômica, né? Ela não tem ainda uma independência política total, mas ela tem independência para eleger seus deputados, né? Eleger seus representantes, mas ainda é ligada à China. Tá? A China ainda tem o domínio sobre Hong Kong, que foi passado lá em 97, quando era uma colônia britânica ainda. Então nós ainda temos protestos em Hong Kong, muitos protestos, né, se fizeram no ano, inclusive no mundo dos games, né? O mundo dos games, se você não sabe, é um mundo que movimenta mais dinheiro do que a indústria da música e do que a indústria do cinema. A indústria dos games cresceu demais. Aqui no Brasil, no ano 2019, cresceu quase 20%. Né? Então, as pessoas do mundo dos games começaram, muitas delas, eles começaram a fazer protestos para a libertação de Hong Kong. Tá? Preste bem atenção, então, dá uma olhadinha em Hong Kong, essas coisas. E para terminar aqui o nosso giro, né? Na realidade, nós estamos fazendo um giro de notícias para vocês ficarem atentos. Uma explosão que nós tivemos no Líbano agora em 4 de agosto. É importante o Líbano, foi uma colônia, foi colônia francesa, é palco de grandes histórias, foi palco dos fenícios, foi palco do Império Romano, ela tem uma ligação muito grande com o Brasil, os libaneses têm uma relação importante, inclusive aqui na região onde nós estamos falando, da EJUF, na região de São José do Rio Preto, há muitos libaneses, né? E ocorreu uma explosão que mostrou que a omissão do governo libanês em guardar resíduos tóxicos, explosivos, né? E mostrou para o mundo toda uma fragilidade de um país que está em construção e um país que nós temos pelo menos 4 a 5 religiões, grandes religiões, que lutam pelo espaço dentro do Líbano. Tá? Então, o Líbano e aí o Brasil enviou, né? O Brasil tem enviado alguns suprimentos médicos e alimentícios e o mundo inteiro tem colocado também. Gente, eu vou me despedindo de vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham tido momentos legais aqui comigo. Qualquer coisa, entre em contato com a gente para mais materiais. E dê uma olhadinha nesses assuntos que eu falei, que foram os principais assuntos que, na nossa concepção, eles são os mais importantes, tá bom? Meu nome é Eduardo Lima, desejo a vocês toda a felicidade, fiquem atentos aos noticiários, fiquem atentos às principais notícias, porque o que vai ser cobrado de vocês são fatos, tá? E esse ano, os fatos relacionados ao Covid-19 são os fatos mais importantes, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e voltamos numa próxima oportunidade para falar mais sobre atualidades.